O recado do Vinícius Júnior foi muito claro para a torcida do Real Madrid e acabou com qualquer dúvida que podiam ter sobre ele. Eu vou explicar para você melhor essa história, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Olha, há muito tempo o Vinícius Júnior é o protagonista do Real Madrid e não à toa o brasileiro carrega a camisa 7, que é a mais importante da história do clube. Depois de uma oscilação na temporada, com um time que estava muito confuso sob o comando do Xabi Alonso, o brasileiro chegou a ser vaiado pela torcida do Madrid, que sempre tratou o brasileiro com muito carinho no Bernabéu. O que acontece é que o Vini foi abraçado pelos seus companheiros, pelo seu novo treinador. O Mbappé chegou a elogiar o Vinícius Júnior na coletiva de imprensa e o Arbeloa fez a mesma coisa e ele foi para campo no jogo da Champions League leve, tranquilo, mas com sangue nos olhos para mostrar que ele ainda era o cara do time, que a torcida podia confiar no Vini. E o resultado, meu irmão, foi uma atuação absurda contra o Mônaco na Champions League e uma vitória do Real Madrid por 6-1, simplesmente absoluta. O recado foi mais do que claro para o torcedor do Real Madrid. O Vini tá de volta com sangue nos olhos para provar para o torcedor que podem confiar nele, que ele é o cara. E te digo mais, viu? Com o Mbappé metendo o gol desse jeito, o Vini voltando ao seu prime, irmão, se prepara. O Real Madrid voltou. Cara, e o Haaland, hein, que perdeu a paciência com a fase horrorosa que o Manchester City está vivendo e soltou o verbo depois de mais uma derrota constrangedora do time. Eu vou te explicar melhor o que aconteceu e o que ele falou, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Ó, o City já estava pressionado pela derrota no clássico contra o Manchester United e agora apanhou do modesto Bodo Glimt da Noruega no jogo da Champions League e escancarou de vez a fase horrorosa que a equipe está vivendo. Além disso, o Haaland está vivendo um jejum que já soma 4 jogos sem marcar gols e é algo que incomoda e muito o principal artilheiro do City. Depois da partida, foi o norueguês quem deu entrevista e foi direto. Disse que o momento é vergonhoso, pediu desculpa aos torcedores e cobrou mais responsabilidade de todo mundo, principalmente dos jogadores mais experientes. Segundo o Haaland, o que o City está fazendo, cara, não é suficiente para um clube desse tamanho e desse investimento. E a reação precisa ser coletiva e imediata para sair dessa situação. Com a derrota, o Manchester City caiu para a 6ª posição da Champions, tem 13 pontos e na Premier League está em 2º lugar, 7 pontos atrás do Arsenal e olha, não sei se vai dar não, viu? A chance de resposta vai vir no sábado agora contra o Wolverhampton, saco de pancada dessa Premier League, e a pergunta que eu tenho para você é só uma fase ruim que o City já vai superar? Ou com esse tropeço tá vindo crise por aí? Comenta aí. O Perdigão, ex-atleta do Internacional, campeão do mundo pelo Colorado, foi agredido covardemente por um policial despreparado e a situação tem causado revolta nas redes sociais por tudo o que aconteceu com o Perdigão, tá? Mas você sabe do que é que eu tô falando aqui? Você já tá sabendo da situação, o que foi isso e a repercussão que isso tá dando nas redes sociais entre ex-jogadores e principalmente na imprensa esportiva pelo que aconteceu com o Perdigão? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, tenho que te pedir essa gentileza. Cara, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo, beleza? Futflix. O ex-jogador de futebol Perdigão foi agredido durante jogo do Campeonato Paranaense. Campeão mundial pelo Inter, ele acompanhava a partida entre Operário Ferroviário e Independente São Joséense em Curitiba. Nas imagens exclusivas do Fornazari.com e do @FalaFornazari é possível ver um policial utilizando cacetete para tirar Perdigão do local. Um amigo de Perdigão também teria sido alvo das agressões. Em determinado momento, ele até se joga ao chão para tentar evitar novos golpes. Segundo as informações obtidas pelo Fornazari.com e também pelo @FalaFornazari, com o ex-lutador Macares do Livramento, que estava no local, Perdigão teria chegado a conversar
com os policiais em tom de brincadeira, já que Macares possui um time de futebol em que Perdigão joga e que eventualmente enfrenta as equipes da Polícia Militar. O policial não entendeu o tom de brincadeira e também não reconheceu Perdigão. O ex-atleta não teve lesões graves, apenas escoriações, assim como o amigo dele, e passa bem. A nossa reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar do Paraná, mas não obteve uma nota oficial. Caso o pronunciamento seja repassado, ele será colocado em forma de texto na descrição deste material. Rapaziada, é o seguinte, você viu o vídeo e é revoltante. A gente espera sempre que um policial, um médico, um bombeiro, enfim, um servidor público, que eles sejam exemplos. Afinal, são pessoas em quem a gente confia, que a sociedade está depositando ali neles uma expectativa enorme de proteção, de cuidado para com o próximo. Quando a gente vê um caso desses, em que um policial agride um cidadão a troco de nada, como ele fez com o Perdigão ali, cara, um cara que fez história no futebol sendo agredido, todo mundo elogia o Perdigão, todo mundo que conhece fala bem do Perdigão. Você vê na situação ali do vídeo que ele tá chegando para conversar numa boa, entender a situação, tentando apaziguar as coisas, e o que a gente vê é um cara que devia estar preparado para proteger a sociedade, sendo um completo, assim, desculpa, um animal, entende? Da forma que ele agride ali o Perdigão. Porque isso, cara, é uma relação que quebra a confiança. Em quem você deposita, que vai estar ali fazendo o seu trabalho para te proteger num estádio de futebol, pós-jogo ali, para evitar qualquer confusão, é quem mais causa atrito e desordem na sociedade, sabe? E isso revolta, porque a gente não quer ver, em hipótese alguma, um agente da lei usando esse abuso de autoridade para atacar um cidadão. É uma imensa e completa inversão de papel. E se isso acontece com um cara como o Perdigão, famoso, ex-jogador, com dinheiro, campeão do mundo, imagino que não pode acontecer com você, um torcedor comum que vai a um estádio ou vai a um shopping com a sua família. Entende o que eu tô falando aqui? E é óbvio que isso revolta a sociedade e o meio esportivo reagiu, cara. Isso é inaceitável. E justamente por isso que quando um agente da lei, ao invés de proteger, age de maneira covarde, ele vai ser notícia em todo quanto é lugar. Já tinha visto os vídeos ontem, né? Sobre o ocorrido aí com o ex-jogador Perdigão, campeão do mundo Perdigão. E aí eu tava pensando aqui, falei, cara, deve ter acontecido alguma coisa, ele deve ter feito alguma coisa, não tem lógica o policial chegar e bater agredir o cara, bater no cara da maneira que ele fez. Sabemos, e eu já fui torcedor de arquibancada, na época de geral no Maracanã, muito, e já aconteceu várias vezes, nós sabemos como é que é o tratamento. Óbvio que toda regra tem sua exceção, não são todos que fazem. Existem muito policial que respeita, né, e sabe lidar com a situação. Agora, hoje apareceu um vídeo lá do início do negócio, né? Eu fui na rede social dele agora lá e tá lá o roxo na perna dele, nas costas dele lá, sabe? Isso é um tremendo de um absurdo, Enfim, eu já vi acontecer muito disso aí, mas é como eu te falo, eu também já vi acontecer muito e você vê policial realmente preparado para o momento. Então, o mínimo é o policial estar preparado para lidar com todos esses tipos de situações. Esse não estava preparado para lidar com isso. Não estava preparado e não pode passar impune, sabe? Porque tudo que a gente faz, a gente paga, pô. Tudo que a gente faz, a gente paga. Quando a gente tem um erro, a gente paga pelo erro, sabe? Então, assim, não dá. No mundo que a gente vive hoje, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, aí que você pega aí, pô, o nego tá fazendo nada, o nego tá se lascando. Você imagina quem faz? Só pra encerrar o negócio do Perdigão, rapaziada, por causa de um cidadão desse aí despreparado, acaba fazendo o quê? Denigrindo a própria instituição, pô. Denigrindo a própria instituição. Por causa de acaba a instituição pagando pelo despreparo desse cidadão aí, cara. Aí todo mundo fala, mas a polícia é isso, mas a polícia é aquilo. Quando a polícia não é assim não, pô. Quando a polícia não é assim não. Eu falo de polícia porque eu sou neto de policial militar, cara. Eu sou neto de policial militar. Então, assim, eu sei o que é isso, sabe? Os melhores amigos da minha vida são policiais, sabe? Eu tenho tatuado o nome de policial no meu peito, que é meu amigo, pô. É meu amigo. Então eu sei, então assim, a instituição não é assim.
Eles são preparados, eles combatem o crime, eles combatem o mal, eles nos ajudam. Só que existe um despreparado como esse que fez esse Perdigão, que acaba sujando o nome da instituição. Por isso que tem que pagar pelo que ele fez. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Você vai sentir no coração, sabe por quê? Porque quando você conhecer quem você bateu aí, porque acho que você não conhece. E você não tem o direito de conhecer ele também, o Perdigão. Você não tem direito de conhecer ninguém. Você tem direito de fazer o seu trabalho. E teve um outro policial aí também que veio que bateu na mão dele também. Não foi só um que agrediu, não. Teve um outro também que veio e deu no cacetete na mão dele aí. Você também, na hora que você descobrir o que vocês fizeram e com quem vocês fizeram, a pessoa que é... A pessoa, o ser humano mesmo, ser humano, que vocês bateram em qualquer um. Vocês acharam que estavam batendo em qualquer um aí e estava tudo certo. Não está tudo certo, não. Vocês bateram num cara que tem um coração enorme, um cara espetacular. Então, para você que está assistindo a gente aqui no Jogo Aberto, eu vou falar. Esse Perdigão é um cara espetacular. Fiz 3 eventos com ele, conheci ele o ano passado. É um cara que você quer estar perto, um cara que você quer conversar sobre futebol. Ele fala com você abertamente, é um cara brincalhão, um cara com um coração enorme. E você vai descobrir, você que bateu nele, policial, e o outro aí, covarde. Você covarde, bateu na mão do cara, covarde. Tava vendo ele apanhar, de vez de separar, você que tava aí na polícia e deu o cacetete na mão dele, você foi mais covarde ainda, que era pra você ter separado. Um cara espetacular, vocês vão conhecer e vocês vão saber quem é esse menino. Espetacular. E olha, Cici, não é... Então, assim, obviamente que por se tratar de um ex-jogador, esse caso tomou proporções muito maiores. A Polícia Militar do Paraná confirmou oficialmente que o policial que agrediu o Perdigão de maneira covarde já foi afastado. A confusão aconteceu depois do jogo do São Joense e do Operário pelo Campeonato Paranaense. A Secretaria de Segurança Pública e a Corregedoria, obviamente por se tratar de um caso de muita repercussão, como você viu, agiu rápido, cara. O policial foi tirado da rua, colocado em função administrativa e mais do que isso, ele vai passar por uma avaliação psicológica que eu imagino que esse cara não vai passar. E a própria PM deixou claro, tá? Essa conduta não representa a preparação das forças de segurança. Então, pra você que é um... sabe? Que acha que, mas é isso mesmo, o policial agiu certo. Entende, irmão? A Corregedoria, a PM disse essa não é a conduta. O que é óbvio, nem precisa desenhar. Mas tem gente que, como eu disse, sabe como é, né? Bom, e agora tem um procedimento interno que tá rolando pra apurar tudo direitinho, saber por que o policial agiu dessa maneira. E o Perdigão, que tem 48 anos, foi pras redes sociais, mostrou os vídeos onde ele foi atingido por golpes de cacetete ali pelo policial. E obviamente que várias pessoas, como você viu, saíram em defesa do Perdigão por ser um cara muito tranquilo. E ele depois até agradeceu esse carinho que ele recebeu nas redes sociais. Então, galera, não consegui responder a todos, né? Mais uma vez agradecendo a solidariedade. Dentro do possível a gente vai tentando deixar todo mundo à parte aí. Mas feliz mesmo por saber que, apesar de tudo, a gente é uma pessoa querida, sinal que a gente fez mais o bem. Então, obrigado mesmo de apoio a todo, de coração a todo o apoio recebido aí pra mim, pra minha família. E vamos sempre pensar no próximo passo, mas com muita consciência, porque é o que a gente sempre fez. E a gente ama todos, independente de qualquer coisa. Um beijo no coração, obrigado mesmo, embora atropelar sem ser atropelado. Valeu, grande abraço. Fala aí, galera, beleza? Velho Perdido aqui na área. Primeiramente, passando para agradecer imensamente a todas as mensagens, né, de apoio, solidariedade aí pela situação constrangedora, né, que eu e meus amigos passamos, né, no domingo, né. As imagens estão aí. Uma situação que eu não gostaria de passar, uma repercussão muito grande, né, que a gente nunca queria que fosse nesse sentido, mas as imagens estão aí e todo mundo viu, né. Então é o seguinte, hoje preferi me reservar, foi aniversário de 1 ano da minha netinha, da Clarinha, né. A gente teve um dia, apesar de todo o sentimento de angústia, né, que a família tá passando, a gente conseguiu ter um momento aí de felicidade com o aniversário dela. Então, agradeço. Bom, é assim, pessoal, eu informei vocês do que aconteceu, eu deixei pra vocês um pouco claro aqui a minha revolta. Não vou me esticar muito nesse assunto,
porque é algo que me deixa muito irritado. Eu posso acabar falando alguma besteira, então eu vou me conter aqui trazendo pra você apenas a informação e chamando você pra gente trocar uma ideia sobre isso, cara. O que você achou disso que o policial fez? Qual que é a sua opinião sobre tudo isso? E conta pra mim, você já presenciou ou já viveu um caso assim em que um policial, um agente público acabou, sabe, cometendo ali um abuso de autoridade, passando dos limites, por se achar numa posição de poder que na verdade ele não tem, já que ele é um servidor público, ele tá ali para servir o público? O que você pensa sobre isso? Um agente de segurança que ao invés de promover segurança, promove uma cena lamentável como essa. Comenta aí, eu quero saber a sua opinião, não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau! Você se lembra do Jorge Wagner, que brilhou com a camisa do São Paulo, do Corinthians e do Internacional? Sabe o que foi que aconteceu com ele e o que ele faz hoje? Eu vou te contar, mas antes é o seguinte, dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Cara, o Jorge Wagner vestiu a camisa de gigantes do futebol brasileiro, mas ele foi revelado pelo Bahia lá em 1998. Ele brilhou com a camisa aqui no Brasil de Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Botafogo, Internacional, mas ele também teve passagens lá no futebol europeu, quando jogou na Rússia, jogou também no Real Betis da Espanha e fez história no futebol japonês, viu? Apesar de ser muito lembrado pela participação nos 2 títulos brasileiros do São Paulo em 2007 e 2008, o baiano também é muito querido no Internacional pela conquista da Libertadores de 2006 com o Colorado. E ele também teve boas passagens pelo Cruzeiro, Corinthians, o Botafogo e até no Vitória, onde ele jogou mais no final da carreira. A bola parada do meia, lateral esquerdo e em algum momento até ponta, sempre foi perigosíssima, cara. E apesar de todo o talento que ele mostrou durante a carreira, o Jorge Wagner nunca foi convocado para a seleção, mas também, cara, a concorrência era demais naquela época. O Jorge se aposentou em 2017, depois de uma passagem que ele teve pelo Fluminense, mas o de feira. E hoje, aos 47 anos, ele está trabalhando como agente de jogadores e tem uma academia de formação de atletas. Mas e você? Se lembra do jogador? Era craque de bola? Hoje jogaria na seleção? Comenta aí, quero saber a sua opinião. O Remo acabou de fechar a contratação de um jogador que já foi tido como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Eu vou te explicar melhor isso, mas antes, dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Olha, o Remo anunciou a contratação do meia Vitor Bueno, que estava no futebol japonês, e o jogador chega para reforçar a equipe paraense, que vai voltar a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro depois de 32 anos que não disputava, velho. O Remo vem fazendo algumas apostas que são ousadas para essa temporada, e a do Vitor Bueno eu acredito que seja uma das mais certeiras, viu? O Vitor Bueno já foi revelação do Campeonato Brasileiro lá em 2016, quando ele defendia o Santos, e ele tinha um futuro que parecia ser muito promissor, mas infelizmente as lesões prejudicaram demais o jogador, tá? Depois de uma passagem que foi frustrante pelo futebol europeu, ele teve dificuldades para se firmar no São Paulo, sempre muito criticado pela torcida, e depois ele até teve uma boa passagem no Atlético Paranaense antes de ir jogar lá no futebol japonês defendendo o Cerezo Osaka, onde ele fez 48 jogos, 11 gols e deu 8 assistências na última temporada, antes de enfim ser contratado pelo Remo. E a pergunta que fica aqui para você é: boa contratação? Vai jogar bem pela equipe paraense? Comenta aí. O Rafael Veiga pode estar vivendo seus últimos dias no Palmeiras e já tem gigante estrangeiro de olho no jogador. Eu vou te explicar melhor essa história, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Olha, segundo a imprensa mexicana, o América do México abriu negociações para contratar o meia e o pedido partiu diretamente do técnico André Jardine, que quer o Veiga como principal reforço da equipe nessa janela. E ó, no Palmeiras, apesar do respaldo do Abel Ferreira, o camisa 23 perdeu espaço tem um tempo já. Ele vem sendo muito criticado por parte da torcida e a permanência dele já não é mais uma unanimidade no clube não, viu? O Verdão pede cerca de 10 milhões de dólares, que é algo em torno de 53 milhões de reais para vender o jogador, mas o clube mexicano está tentando baixar esse valor para poder fechar o negócio. E não é só o América que está de olho no Veiga não, tá? O Grêmio retomou contatos pelo jogador, clubes da MLS também mostraram interesse no meia, e aí, cara, o Veiga, que já foi decisivo em vários títulos e protagonista
protagonista do Palmeiras, hoje tá vivendo uma fase que tá muito longe do auge que ele viveu com a camisa do Verdão. E por isso eu te pergunto, será que o Veiga ainda tem bola para recuperar o espaço, voltar a ser protagonista no Palmeiras? Ou o ciclo do jogador realmente já se encerrou no Verdão? O que você acha? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. O Flamengo hoje já é o clube mais poderoso da América do Sul. E não bastando já ter um dos melhores centroavantes do Brasil, o rubro-negro carioca tem a faca e o queijo na mão para contratar um jogador que pode tornar o time ainda mais absurdo. O Richarlison não vive o seu melhor momento na Premier League, mas o atacante, que foi camisa 9 da seleção brasileira na última Copa do Mundo, ainda é um dos melhores centroavantes brasileiros da sua geração. E ele já deixou claro para o Tottenham da Inglaterra que ele quer ser negociado e continuar a sua carreira em um novo clube na próxima temporada. Eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e vou te contar tudo sobre isso que está acontecendo, a possibilidade do Richarlison jogar no Flamengo. Mas antes da gente continuar, dá um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para você apoiar o nosso trabalho e ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Assim, a gente melhora o nosso vídeo e você continua recebendo conteúdos cada vez melhores. Então, se inscreve e deixa um like no vídeo. Futflix. O Richarlison já avisou o Tottenham e decidiu que ele quer deixar o clube inglês. E a equipe da Inglaterra não colocou nenhuma objeção, muito pelo contrário. O Tottenham concorda que o jogador, que tem contrato até o meio de 2027 com a equipe londrina, já não vive o seu melhor momento e aceitam negociar o atleta no meio de 2026, final da temporada europeia. E inclusive, o Tottenham já definiu o valor que quer pelo atleta, tá? São 25 milhões de euros, que seria hoje um valor aceitável de uma proposta para tirar o atacante dos Spurs. Na cotação de hoje, isso daria um valor de aproximadamente 156 milhões de reais. Mas olha, presta bem atenção no que eu vou te falar, porque o Richarlison não é um jogador qualquer e por mais que gostem de muitas vezes desmerecer o atacante, você precisa prestar bem atenção numa coisa, tá? 25 milhões de euros pelo Richarlison é uma bagatela, meu irmão. Em 2015, o Richarlison saiu do América Mineiro para o Fluminense por 9 milhões de reais. Verdade que foram por 50% do jogador. Em 2017, do Fluminense ele foi para o Watford por 46 milhões de reais. E um ano depois, em 2018, foi a vez do Everton contratar o atacante por 223 milhões de reais. E só em 2022 que o Tottenham contratou o jogador por 315 milhões de reais. E sim, é verdade que ele ficou devendo muito na equipe londrina. Todo mundo que viu ele jogar lá no Everton, fazendo gol de tudo quanto é jeito na cidade de Liverpool, irmão, imaginou que quando ele chegasse nos Spurs, ele faria história com a camisa do Tottenham. Mas não foi isso que aconteceu. Em 121 jogos pela equipe londrina, ele marcou 28 gols e deu 13 assistências. É muito pouco por tudo que se esperava dele e pelo tanto que o Tottenham pagou por ele também. Mas ele é um cara que nesse período também sofreu com muitas lesões e que quando ele chegou ao Tottenham, ele viu um time num processo de reconstrução, do qual ele inclusive fazia parte, mas claramente é um projeto que não deu certo. O Tottenham está se reconstruindo e mesmo com tudo isso que aconteceu, é importante dizer que o Richarlison foi importante para o clube sair de uma fila histórica e ser campeão da Liga Europa na temporada passada, algo que sim, é muito importante. Outros jogadores maiores, mais importantes, passaram por lá, como o próprio Harry Kane, e não conseguiram isso. Então assim, só que aqui que você tem que prestar muita atenção, sabe? Eu vou te falar uma coisa agora, que esse cara, se chegar no Flamengo, vai mudar o futebol brasileiro de um jeito que, meu irmão, vai virar apelação total. Então preste atenção, me acompanha, vê cada detalhe que eu vou te dizer agora, que você vai entender por que eu acho que se o Flamengo contratar o Richarlison, muda o jogo todo, tá? O Flamengo já tem hoje no seu elenco
o melhor centroavante do Brasil. O Pedro pode não ser o atual artilheiro, pode não viver o melhor momento. O atual artilheiro é o Caio Jorge e outros atacantes têm vivido momentos melhores que o Pedro. Só que, meu amigo, a gente tem que lembrar de uma coisa. O Pedro, dentre eles, ainda é o melhor. E o Pedro atingiu esses status por aqui de o melhor centroavante do futebol brasileiro, o melhor camisa 9, sempre pedido na seleção brasileira, porque os principais concorrentes do Pedro para ver quem é o melhor atacante brasileiro não estavam aqui, velho. Estavam lá no futebol europeu, onde você sabe, o nível é maior e muito mais complicado para se destacar. O Caio Jorge não conseguiu se firmar por lá. O Pedro teve pouco tempo na Fiorentina e parecia mais que ele queria mesmo voltar para o Brasil do que se provar no futebol europeu. Agora, se o Endrick, o Gabriel Jesus, o Richarlison, até recentemente o Igor Thiago, ou quem sabe um João Pedro e outros camisas 9, o Evanilson e tal, que lá fora estão fazendo gol e já tem história, se eles estivessem aqui no Brasil, eu duvido muito que o Pedro ia ter vida tão fácil para ser considerado o melhor atacante do futebol brasileiro. Se hoje, com o Caio Jorge, com o Hulk já mais velho, com o Vitor Roque, o Yuri Alberto, já tem quem discuta se o Pedro realmente é o melhor centroavante brasileiro da atualidade. Então eu imagino e posso dizer para vocês que com esses caras por aqui, a coisa seria muito mais complicada pro Pedro tá nesse status intocável de o melhor centroavante do futebol brasileiro. E o Richarlison não mostrou só que é bom na Europa, onde ele tem quase 100 gols marcados na carreira, como ele também colocou o próprio Pedro no banco na última Copa do Mundo. E eu não tô tirando mérito do Pedro não, tá, cara? Eu sei o quanto o Pedro é bom. Eu tô te avisando é que o Flamengo vai ter dois atacantes absurdos se trouxer o Richarlison. São dois caras que brigam por vaga em uma Copa do Mundo. Irmão, presta atenção no que eu tô falando. Eles podem brigar por vaga em Copa do Mundo e vão brigar por vaga no ataque do Flamengo. Sabe o quanto isso é absurdo? O quanto isso é apelão, velho? É muita qualidade pro futebol brasileiro. E se isso acontecer, se prepara, irmão. Porque os caras vão dominar ainda mais o Brasil e a América do Sul. E eu te conto, te provo, fica comigo aqui pra eu te explicar isso, cara. Imagina só, no domingo, Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz precisando girar o time, coloca o Pedro para enfrentar o Juventude no Maracanã. Pode ser? É um 9 que hoje a gente já sabe, né? É embaçado demais, é o 9 bolado. Na quarta-feira vai lá pro Uruguai e enfrenta, sei lá, põe o Nacional pela Libertadores. Quem sai jogando é o Richarlison. O cara voando, correndo igual louco, porque o Pedro fez 2 gols no final de semana e se ele não jogar, vai perder a posição pro Queixada. Você imaginou? Consegue ver essa cena? Sabe? O atacante titular, o Richarlison, e o reserva, o Pedro. Ou o contrário, imaginem na sua cabeça, chega no outro final de semana, vai pegar o Mirassol, e aí o Flamengo faz o quê? O Pedro descansado, sabe que tem que fazer mais gols para tomar a posição do Richarlison ou vice-versa. Você consegue entender, irmão? Isso é coisa de maluco, cara. Vira uma briga para ver quem é o titular e só quem tem prejuízo com isso de verdade são os rivais do Flamengo, cara. E tudo gente de qualidade absurda, cara. Quando você olha pro que os rivais do Flamengo hoje estão fazendo, olha lá, o Palmeiras tem o Vitor Roque, mas quem é o reserva do Vitor Roque? O Cruzeiro tem o Caio Jorge. Quem é o reserva do Caio Jorge hoje, hein? O São Paulo, o São Paulo tem o Caleri. Quem é o reserva do Caleri? Aí você vai olhando o Santos, pô, sai o Gabigol, joga quem, sabe? Vai olhando o cenário geral no Grêmio, se sai o Carlos Vinícius, no Fluminense tá com problema de camisa 9, sabe? Se sai o Cano, pô, sei lá, o Everaldo, pô, é complicado, sabe? Aí você vai olhar no Vasco, pô, e aí, se saiu o Ryan, foi embora, o Verratti foi negociado. Entende? Todo mundo tem problema pra ter um centroavante titular. Às vezes tem um cara, mas é só ele. O Flamengo trazendo o Richarlison, se hoje revezam Pedro e Bruno Henrique, a disputa muda, entende? O Richarlison é uma mistura insana de finalização do Pedro com a velocidade do Bruno Henrique, fora que além de tudo, ele é um cara forte e de um carisma absurdo, tá? Pros rivais é aquela coisa de conviver com o amor e ódio, porque você vai odiar ele pelos gols que ele vai marcar no seu time, que ele vai provocar, vai fazer a dancinha do pombo pra deixar você irritado, mas você vai admirar esse cara pelo carisma, pela resenha. Só os trabalhos sociais que esse cara tem é um negócio inacreditável, tá? Não sei se você sabe, o Richarlison, irmão, ele sustenta uma casa em frente ao Hospital do Câncer pros pacientes que não tem condição, sabe, de pagar um hotel na região e tal. Então ele sustenta a casa, banca lá, tira uma parte do salário dele
todo mês só para esses projetos sociais. O Richarlison é um cara que é difícil para você odiar, por mais que ele venha para cá e atropele o seu clube. Então tudo isso, irmão, é complicado. Mas calma, respira, principalmente se você torce pro Flamengo, porque primeiro eu tenho que colocar os seus pés no chão, então presta bem atenção, tá? O Flamengo quer um reforço de peso para agora, tá negociando com o Lucas Paquetá e já procurou o Richarlison em outras ocasiões, consultou a situação do atacante e, sendo sincero, o muro nunca teve tão baixo para ele sair do Tottenham, tá? 25 milhões de euros nunca foi tão fácil tirar ele de lá. Ainda mais por esses valores o Tottenham também concordar. E é possível haver uma negociação, até mesmo no que vai ser valor fixo, no que vai ser bônus, em qual vai ser a forma de pagamento. Tudo isso está muito em aberto e para o Flamengo hoje, esse dinheiro não é absurdo. Só que aqui a gente tem dois problemas que são muito sérios, que tanto o Richarlison quanto o clube inglês só planejam uma saída do jogador no meio do ano, final da temporada europeia. E o Richarlison não tem como agora prioridade voltar para o futebol brasileiro. Tem time da Inglaterra, time da Arábia Saudita, time da Turquia, que todos eles têm interesse no jogador, ele tem muito mercado. Mas eu tenho certeza que uma proposta do Flamengo bem feita podia fazer ele pensar com muito carinho na possibilidade de voltar agora, principalmente porque ele é um cara que tá em alto conceito com o Ancelotti, é um cara que tem muita chance de ir para a Copa do Mundo. Então se ele vem pro Flamengo agora e desanda a fazer gols, como vai desandar a fazer gols aqui no Brasil, cara, se caras como Gabriel Jesus e Richarlison, que o pessoal fala algumas besteiras dele jogando lá na Europa, se esses caras vêm para cá agora, você esquece, irmão, esses caras vão atropelar de fazer gol, não tem jeito. E se o Flamengo traz o Paquetá e o Richarlison, meu irmão, é loucura, apelação demais da conta, tá? Mas aí eu quero saber de você, aqui eu deixei pra você a minha opinião e agora eu quero saber de você, eu tô maluco? É ou não é um baita negócio? O Flamengo muda ou não muda de patamar com dois atacantes disputando posição assim, nesse nível insano? E outra coisa, o Flamengo precisa contratar, velho, porque só saiu até agora, só no ataque saiu o Juninho, saiu o Wallace, o Michael tá praticamente fora e não chegou ninguém, inclusive, deixa eu te falar, o Wallace tem uma coisa que ninguém tá falando da saída dele no Flamengo, mas você precisa saber. E é por isso que eu vou colocar esse vídeo aqui agora, pra você assistir e me dar a sua opinião. Porque olha, depois que você ver esse vídeo, você vai enxergar a saída desse garoto de uma maneira bem mais preocupante. Então clica aqui, olha o vídeo, depois a gente troca ideia.